Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada do programa. Para este começo vamos tratar de um tema que é cada vez mais importante na vida de todos nós: inovação, tecnologia. No programa de hoje vamos falar sobre a inovação, como pode ser tratada no setor público, com políticas que devem estar mais próximas das pessoas. Para falar desse assunto aqui no estúdio está o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, Robson Andrei dos Santos. Secretário, como que a cidade de Gravataí tem lidado com esse tema tão importante para o dia a dia das pessoas, não só do município, né, e de como eles atingem fora das fronteiras? Bem, bom dia, Márcio. Bom dia aos telespectadores, né? Gravataí, assim como vários municípios, né, trata essas questões de tecnologia por meio de autonomia que o prefeito Luiz Afalon ele dá para cada secretário. E a gente tem em Gravataí, em especial, uma matriz econômica muito voltada para a indústria, para o metal mecânico. Então, essa fase que a gente passou da pandemia nos ensinou que é preciso a gente mudar um pouco essa matriz econômica. E com a criação da Secretaria de Tecnologia, a gente começou a explorar um pouco mais outras matrizes, né? Principalmente no campo do empreendedorismo. A gente fomentou, junto com parceiros, né, a viabilidade de provocar essa veia empreendedora nos contribuintes. E hoje nós temos aí em torno de 60 startups, né, que são do conhecimento do município e da secretaria, onde a gente tem aplicado algumas políticas públicas para avançar nessa linha do empreendedorismo e dar uma nova cara para essa matriz econômica do município, né? Bacana. Parece, né, depois que está tudo pronto, que está acontecendo, e depois a gente vai falar no futuro cases aplicáveis na vida, né, do contribuinte. Mas como é que isso tudo surgiu, né? Como é que foi? Foi um programa? Foi uma iniciativa? Como é que foi lá atrás, no início? Sim. Em 2021, quando assumiu o governo atual, né, o governo do prefeito Luiz Afalon e o vice-prefeito Dr. Levi Melo, eles criaram a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no município. Então, como um quadro branco, eles nomearam a Selma Fraga, na época, né, como secretária, e tudo começou com um quadro branco, né? Então, todos os planejamentos, né, as secretarias, quando elas começam, não têm orçamento. Então, começou um trabalho muito forte com a parte da legislação. Então, foram contratado, né, uma consultoria pela Wise Innovation, que nos ajudou por meio do Paulo Ardengue, que trabalhou um tempo atrás no governo Marquesan. Sim, né? Comentarista no Poder RS da Quarta, um parceiro já. Isso. E a Selma também tivemos a oportunidade 2 vezes de entrevistar ela. Mas bacana, começaram com as pessoas certas. Isso. Então, começou a se escrever a parte da legislação da secretaria, né, onde foi planejado várias políticas públicas, né, voltado para o empreendedorismo, né, e um dos programas estruturantes, né, que a gente tem, que é o Usina de Talentos, onde a gente capta alguns parceiros, né, para que a gente possa capacitar mão de obra qualificada, né, no município, principalmente na parte de tecnologia. Nós rodamos já 2 versões com o Senac e com o Senai, ajudando a capacitar jovens e adultos, né, exatamente após esse enfrentamento à pandemia, né. E também com outros parceiros, né, junto com a academia, a Unitec, né, que ele tem uma unidade incubadora. Nós fomentamos também as startups, né? Ajudamos as startups a atingirem um grau de maturidade, né, por meio da Unitec, que é uma parceira nossa, onde vem acelerando atualmente 10 startups, né? Eles também fazem parte do programa Startup Gravataí, que é um programa estruturante, né, que nasceu desse planejamento desde 2021. Né? Muito bom. E como é que funciona, né? O nome é perfeito, Usina de Talentos, né? Conseguir buscar. Como é que é esse funil? Quais são os critérios que vocês têm para saber qual vai acelerar, qual não é o momento? Como é que vocês conseguem fazer
esse julgamento e essa triagem? Sim. O setor público em si, ele não tem essa expertise, né? A gente conta aí com a ajuda de alguns parceiros como a Unitec. Como já tem uma unidade de aceleração de startups, né, no Parque Tecnocinos, então, eles fazem, a gente abre editais, né, onde os simpatizantes, quem tem startup, ele concorre, né, a essas vagas, e a Unitec faz toda a triagem, né? Eles conseguem ali, por meio de entrevistas, por meio do edital, fazer uma pré-seleção das que têm um nível de maturidade, né? Então, mas dentro do programa Startup, a gente também tem um parceiro que é o Sebrae. A gente roda algumas versões do Sebrae, algumas versões do Start, Kick-Off, que são versões para as pessoas que têm uma ideia, mas não têm ainda uma startup, uma empresa estruturada. Então, com a expertise do Sebrae, ele vai e começa a mentorar essas ideias, né, e ajudar os empreendedores com as necessidades básicas para que eles possam chegar a montar um CNPJ, a ver o escopo do produto, se é um produto viável, né, ou um mínimo produto viável, né, para que eles possam começar a falar em valores, em faturamento. Então, o Sebrae, ele pega a ideação e começa a nos transformar em startups propriamente ditas, né? E aí, com a Unitec, elas já pegam esses produtos, né, e já começa um ciclo de aceleração. E base de tudo, orçamento. A Secretaria tem orçamento, depende de iniciativa privada, depende de parceria. Como que faz para ter verba para fazer isso acontecer? Coisa que os municípios hoje, né, de todo o Brasil, sempre estão com um cobertor curto, precisam achar maneiras de fomentar, né? Como que vocês conseguem fazer hoje essa roda girar? A gente tem um orçamento pequeno, né? Como uma secretaria muito nova, então a gente tenta apertar o cinto onde pode, né? E a gente conta com parceiros, né? Como o Sebrae. O Sebrae, ele tem um programa de cidade empreendedora que no guarda-chuva dele consegue captar outras secretarias também, né? Por exemplo, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então já roda a Sala do Empreendedor junto com o Sebrae. Então a gente faz uma espécie de rateio entre as secretarias, né? E a gente consegue pegar uma fatia desses programas e aplicar. Por exemplo, o Startup Gravataí, né, que roda também com uma parceria do Sebrae. Então a gente tenta fazer uma cooperação entre as secretarias, né, os programas estruturantes que a gente consegue de uma maneira vertical, né, preencher também as necessidades de outras secretarias, né? A gente tem usado nesse nosso cobertor curto, assim, dividindo entre outros parceiros de outras secretarias. Aí, né? Viabiliza, né? E como é que funciona essa questão do back-office, né? Quantas pessoas estão envolvidas hoje nessa secretaria? Tu comanda quantas pessoas? Hoje, nosso time da secretaria somos nove pessoas, né? Pequena. A secretaria, ela é pequena, né? Uhum. Ela trabalha, também funciona num modelo ágil, como se fosse uma startup, né? Muito e bom. É uma coisa de DNA que começou no início, né? Junto com a ex-secretária Selma Fraga, onde a gente tem entregas, temos prazos, né? Assim como uma startup, né? Que às vezes planeja os seus projetos de maneira a ter entregas incrementais. Então, o time enxuto, a gente consegue dividir bastante tarefas, né? E aí a gente corre como uma startup também para poder fazer essas entregas para o governo. E não vamos longe, né? Hoje, com a inteligência artificial também dá para utilizar o setor público, né? Tivemos um caso da primeira cidade da história, né, que conseguiu aprovar uma lei feita 100% por inteligência artificial, o que poupou o trabalho de muito assessor, né? Então, mesmo enxuto, é possível com as ferramentas que tem tocar uma secretaria que pode ser o literal divisor de águas, né? Sim. E falando em águas, essa enchente, a catástrofe atingiu a secretaria de vocês, não atingiu? E se atingiu, vocês já tiveram alguma ideia de melhorar a vida do pessoal sobre catástrofes? Sim. A gente teve alguns bairros que foram atingidos lá no município de Gravataí e como a gente está sempre com o nosso radar ligado para novas tecnologias, novas soluções de problema, a gente
teve a ajuda de uma startup, a GovTools, né, que ela desenvolveu uma aplicação para que a gente pudesse fazer um mapeamento das pessoas que foram atingidas, né? E agora também com esse auxílio reconstrução do governo federal, esse mapeamento nos ajudou exatamente a coletar essas informações, modelar todas essas informações para poder fazer entregas ao governo federal, né? Perfeito. E a Secretaria não é só das startups, né? Ela é de todo o município. Eu vi algumas casas sendo feitas em Gravataí que foram em tempo recorde para serem instaladas, né? E estivemos entrevistando o pessoal que está por trás desse projeto. Então, vocês facilitando a vida, né? Se o governo não atrapalhar e facilitar, já é um grande avanço. Se vocês puxarem, fica mais legal ainda. Secretário, futuro. O que é o futuro da secretaria, né? Porque tem governos que terminam, né? E tem governos que se perpetuam, ficam um legado. Para o futuro, a gente visa conseguir conquistar um espaço maior, dar um corpo maior para a secretaria. Esses eventos que vieram acontecendo, né, eles nos mostraram que a gente precisa muito ter um cuidado com os dados, né? A gente precisa mapear o número de pessoas atingidas, a gente tem que ter dados fidedignos, né, para poder aplicar políticas públicas que possam atingir todas as pessoas, né? Então, a gente tem como planejamento, né, continuar com os nossos programas, né, que a gente fomenta muito o empreendedorismo e também começar a viabilizar novos projetos, né? Um dos programas que a gente tem, que está em implementação, é o escritório de projetos pela secretaria, né? Então, secretário, eu vou deixar o escritório para o segundo bloco, para o intervalo, e já continuamos do escritório. Multicidades agora faz um rápido intervalo e logo a gente debate sobre inovação e tecnologia nas cidades. Fique aqui conosco. Estamos de volta com Multicidades e hoje o tema é inovação, em especial com a cidade de Gravataí, que tem lidado com essa temática. E comigo aqui no estúdio está o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, Robson Andrei dos Santos. E vai se juntar a nós a Patrícia Mesquita, sócia e fundadora da ASAP, que integra a Casa das Startups de Gravataí. Patrícia, agora estamos literalmente juntos, mas de onde que tu está falando, Patrícia? Oi, tudo bem? Eu estou falando de Porto Alegre. Aí sim. Conta para nós, Patrícia, Casa das Startups, o que é, como nasceu e o que ela melhora a vida das pessoas. Olá, bom dia a todos. Então, a Casa das Startups foi uma grata surpresa para nós. Quando nós ficamos sabendo, né, do edital, da iniciativa da Prefeitura de Gravataí, juntamente, né, toda a equipe ali do Pradotec, a gente logo se interessou e se inscreveu para fazer parte da iniciativa. Fomos selecionados e rapidamente, assim, a casa foi levantada e para nós, enquanto pequeno negócio de tecnologia, startup, tu precisa não só de um local físico, eu acho que essa é a grande diferença desses hubs e centros de inovação. A gente não precisa apenas de um escritório para ir lá colocar nossas coisas, trabalhar. A gente precisa de um lugar que tenha vida, que tenha iniciativa para fomentar negócios, fomentar tecnologia, fomentar conexões. E a iniciativa de Gravataí, como um todo, nos surpreendeu muito positivamente e nós estamos lá juntos agora para fazer daquele lugar ser, né, este grande hub de inovação que a gente espera. Então, a gente está lá para construir isso juntos, para ter essa troca, esse crescimento enquanto negócio. Esse é um resumo, assim, significa para nós uma grande iniciativa de crescimento de negócios. Bacana, Patrícia. Tu sabe como startup, né, tá na moda, fazer um pitch, vender ela, conseguir impactar em pouco tempo, né, para conseguir recurso, para conseguir fomento.
Hoje, se tu tivesse pouco tempo, tivesse num elevador com alguém e tivesse que falar dela, como tu faria em pouco tempo e como é que vocês fizeram e estão fazendo para conseguir angariar recursos e pessoas, porque nada se sustenta, né, só com a ideia, tem que ir para o campo de batalha. Como é que vocês têm feito isso hoje para projetar ela? Quando se refere a ela, tu está se referindo a... Oi, desculpa, não ouvi. A tua startup é que tu fundou, né? Como é que vocês conseguem impactar ela? E depois, obviamente, dentro da casa, de um ecossistema é diferente. Mas a tua ideia, como vocês têm conseguido impactar mais pessoas? Atualmente, a Zap ela está fornecendo soluções de tecnologia para a Web3. Então, que é um negócio muito novo, ainda pouco explorado. Web3? Já explica. E com muito espaço de crescimento. Então, nós estamos simplificando e facilitando a vida das pessoas para participarem de projetos de blockchain. Esta é a nossa iniciativa, este é o nosso resumo. Bacana. E hoje, o que a Zap pesquisa, de uma forma geral, e faz, né, para posicionar esta solução? A gente precisa de exposição, divulgação, networking, relacionamento com pessoas e parceiros. Basicamente, é onde a gente está agora. Bacana, eu estou com o secretário aqui. Secretário, tem alguma pergunta que tu sinta, pode fazer nessa câmera para Patrícia. Ei, Patrícia, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Patrícia, eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito dos planejamentos, né, para o futuro, né? O que a Zap ela tem como meta, tem como métrica aí, e fala um pouquinho também a respeito da mentoria, né? O que tem sido a mentoria, a ajuda do governo, do setor público, né, para a tua startup, no teu ponto de vista? Sim, tem um grande pilar nesse programa todo de incubação que nós fazemos parte com o Pradotec, Prefeitura de Gravataí, que é o acompanhamento com a Unitec das mentorias proporcionado pelo programa. Então, a Zap, enquanto startup, recebe um acompanhamento, vamos dizer assim, todo o tempo com a Unitec, que é o parceiro, né, de negócio, e qualquer necessidade que a gente tenha, a gente consegue acesso, pedir ajuda. Então, a gente participa de cursos, eventos. Então, isso para nós é de grande valia. Assim, isso traz junto essas conexões, essas aproximações com pessoas e traz conhecimento e estudo, que é uma coisa que toda startup precisa para crescer. E aí, dentro do que a gente tem, né, como métrica de startup de crescimento, hoje a gente tem uma plataforma onde ela tem assinantes. Então, o nosso principal fator aí de medição enquanto o nosso crescimento é o número de assinantes dentro da plataforma. E desde que a gente iniciou até agora, vamos dizer que foi mais ou menos junto ali com a alocação no Prado, com o programa todo, a gente teve um crescimento já muito grande, muito expressivo, e com a ajuda das mentorias, dos cursos, agora, semana passada mesmo, a gente teve um curso sobre vendas, que é exatamente ali a pauta que a gente está, né, agora, vendas, exposição, divulgação. Então, tudo isso só está fazendo a gente crescer, assim. Bacana. E, Patrícia, qual foi o maior desafio até agora, né? A gente percebe que quando dá certo, todo mundo só vê a parte boa, mas quais foram os perrengues desde o zero até hoje? Foram muitos. Foram muitos. Hoje, a gente está com uma solução onde a gente já tem quase 70 assinantes em pouquíssimos meses de lançamento. Porém,
O principal desafio que a gente teve até agora foi, em alguns anos até aqui, acertar a solução versus o público-alvo que a gente tinha. Então, a gente colocou algumas soluções no mercado que custa dinheiro, né, custa tempo, consome recursos, e viu algumas vezes que não era por ali. Ou não teve a aderência necessária, ou a gente estava num mercado já com muita concorrência. Então, a gente precisou fazer algumas mudanças de estratégia, algumas mudanças que a gente chama, né, o pivotar a solução, até a gente chegar numa solução que hoje a gente acredita muito e que está trazendo muitos resultados para nós. E com isso vem o desafio financeiro, logicamente, né, de uma empresa que está nascendo, sem grandes recursos e precisa se sustentar. Bacana. E quantas pessoas vocês são hoje? Como é que está a equipe? Hoje nós somos 6 pessoas, somos 2 sócios fundadores. Eu, uma das sócias fundadoras, responsável por toda a área de negócio, e o Thiago, meu sócio, responsável pela parte técnica. Temos uma UX designer na equipe, e mais 2 desenvolvedores e uma analista de produto também, que é responsável operacional por certificado de qualidade de produto, 4, isso. Uhum. Bacana, não, bem enxuto também, né? A gente falando com o secretário agora há pouco, a secretaria toda está com 9, né? E só a empresa de vocês. E dentro das políticas públicas, secretário, onde mais a gente precisa achar as Patrícias? Como é que faz para angariar e conseguir mais talentos e mais empresas? Eu acho que a primeira intenção da gente é abrir editais, né, para chamamento público. É exatamente para a ocupação também da Casa das Startups, né? Nós temos um espaço lá, um hub de inovação, e nós vamos lançar um edital daqui a alguns dias para ocupação. A gente tem 10 startups incubadas lá na Casa das Startups hoje, e então a gente quer que mais startups tenham contato com esse ecossistema. A gente tem em torno de 60 que estão mapeadas lá no município, e o simples fato desse chamamento, né, como o exemplo da startup da Zap, os simples fatos deles terem contato com o ecossistema, eles saberem que tem uma mentoria, saberem que existe uma política pública para fomentar o empreendedorismo, isso organicamente já começa a se espalhar e começa a trazer essas ideias, esses empreendedores, as pessoas que são picadas pela veia empreendedora, para que possam fazer contatos com a secretaria. Bacana. Patrícia, só notícia boa então, obrigado por participar, obrigado por estar conosco hoje aqui, ainda virtual, né? Utilizando a tecnologia para informar mais pessoas. Espero que em breve a gente consiga te entrevistar de novo, já em outro patamar e com outros desafios. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, muito obrigada. E até a próxima, então. Até a próxima, obrigado. E eu volto aqui, secretário, então, a gente perguntou para a Patrícia o futuro, para vocês também, mas hoje tu não caiu de paraquedas, né? Como é que tu fez a trajetória para estar hoje no comando da secretaria? Sim. Esse ano eu vou para o 16º ano, né, de prefeitura, né? Eu sou servidor de carreira, e durante a graduação, né, foi exatamente nessa transição de governo em 2021, quando o prefeito Luiz Afalon, ele criou a Secretaria de Inovação, a secretária Selma, buscando dentro do quadro da prefeitura, me encontrou lá. Eu estava em período de término da graduação, né, de Sistema de Informação na PUC, RS, e ela me chamou para tocar um programa, para coordenar o Laboratório de Inteligência de Dados de Gravataí. Então, a gente, coletando os dados públicos, né, a gente montou uma parceria com a URGS, né, onde a gente teve bolsistas de mestrado e doutorado na parte de matemática, estatística, ciência da computação, e eu vinha tocando, né, como coordenando esse laboratório. E por conta da descompatibilização agora nesse período pré-eleitoral, ela acabou se afastando,
e o prefeito me nomeou, né, para que eu pudesse ficar à frente da secretaria. Então, a gente tem esses programas, né, e em função essa paixão que eu tenho pela inovação e principalmente pela parte de dados, né, análise de dados, entrega de dados para ajudar o gestor nas tomadas de decisões, né, e o carinho, na verdade, que o prefeito ele tem pelo município, que é contagiante, né? Faz com que a gente estruture esses programas e que a gente faça nossas políticas públicas, né, voltado às pessoas, né? Então, quando a gente tem um gestor que provoca isso nos seus comandados, né, e essa paixão pela tecnologia, né? Como eu já vinha da área na graduação, isso organicamente acabou vindo e hoje eu estou aqui à frente da pasta, né? Cara, bacana, parabéns, baita desafio, né? E eu espero que a gente possa ter ajudado a ti e as pessoas que estão ouvindo a atingir o maior número de pessoas para que as pessoas saibam que é possível política pública com inovação, tecnologia, ciência, né? E que isso sirva de exemplo para outros municípios e outras cidades, né? Pessoal, o Multicidades de hoje fica por aqui. Você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Uma boa noite para todos vocês.